A paz do Senhor, queridos irmãos, graça e paz. É hoje que nós vamos terminar o segundo livro de Reis, né? O sétimo livro histórico. Nós vamos ver aqui hoje o capítulo 25, amém? E vamos começar 1 Crônicas, né? O oitavo livro histórico, onde são 12 os livros históricos que nós vamos ver, né? Depois haverá o 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, amém? 12 livros históricos. Nós estamos aqui terminando o sétimo e começando o oitavo, que é 1 Crônicas, né? Onde nós vamos ver ali a história de Israel sob o prisma da redenção, né? 1 Crônicas contém 29 capítulos, onde foi datado, escrito por volta de 450 a 420 antes de Cristo, ok? Pode ser que haja algumas outras datas aí colocadas, né, por estudiosos, mas estamos colocando esta aqui, que foi colocada aí pela CPAD na Bíblia Pentecostal de Estudo, amém? Tá? Então nós vamos ver aqui, então, né, Almeida, a Bíblia Pentecostal Almeida, revista e corrigida, ok? E nós vamos ver aqui, então, capítulo 25 hoje, que diz assim: E sucedeu que no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até a 11º ano do rei Zedequias. Ao 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e fizeram subir ao rei de Babilônia a Ribla e procederam contra ele. E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos e vazaram os olhos a Zedequias e o ataram com as 2 cadeias de bronze e o levaram à Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia. Veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como está todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, e os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradã, o capitão da guarda, levou presos. Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras e as pás e os apagadores e os perfumadores e todos os utensílios de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias e tudo mais que era de puro ouro ou de prata. As 2 colunas, o mar e as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o peso do cobre de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 18 côvados e sobre ela havia um capitel de cobre, e de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante a esta era a outra coluna com a rede. Também o capitão
da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou a um eunuco, que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei, e se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e a 60 homens do povo da terra, que se acharam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia, a Ribla. E ao rei de Babilônia os feriu, e o rei de Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. E Judá foi levado para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Zafã. Gedalias governa, mas Ismael mata-o. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Cariá, e Seraías, filho de Tanumete, o neto Fatita, e Zazanias, filho de Maacatita, ele e os seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: não tem mais ser servos dos caldeus, ficar na terra e servir ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram a Egito, porque temiam os caldeus. Depois disso sucedeu que, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do 10º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, libertou no ano em que reinou a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. Lhe falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência pelo rei, lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Nós vamos começar agora a 1 Crônicas, capítulo 1 e 2, estaremos lendo hoje, amém, irmãos? Como já dissemos, na história de Israel, sob o prisma da redenção, datada de 450 a 420 a.C. 1 Crônicas, capítulo 1, começa com genealogia desde Adão até Noé, os filhos de Noé e seus descendentes, Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer, e Magog, Madai, Javã, Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Jafã, Elisá, e Tarsis, e Quitim, e Dodanim. E os filhos de Cã, Cuxi, Misraim, e Put, e Canaã. E os filhos de Cuxi eram Seba, e Avilá, Sabitá, e Ramá, Sabitecá. E os filhos de Armá eram Sabá e Dedã. E Cuxi gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou os Ludeus, e os Anameus, e os Leabeus, e os Naftueus, e os Pratruseus, e os Casuleus, e dos quais procederam os filisteus, e os Caftureus. E Canaã gerou a Sidom, seu primogênito, e a Et, e os Jebuseus, e os Amorreus, e os Gegazeus, e os Eveus, e os Arqueus, e os Sineus, e os Arvadeus, e os Zemareus, e os Amateus. E foram os filhos de Sem, Elão e Assur, e Arfaxade, Elude, Arã, Eus, Eul, e Geter, e Meseque. E Arfaxade gerou a Selá,
E Selá gerou a Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleque, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome de seu irmão era Joquitã. E Joquitã gerou a Almodá, e a Selefe, e a Azar, Mavé, e a Gerá, e a Adorão, e a Uzal, e a Diglá, e a Ebal, e a Abimael, e a Sebá, e a Ofir, e a Vilá, e a Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Sem Arfaxede, Selá, Éber, Peleque, Reu, Serug, Naor, Tera, Abraão, que é Abrão, e os filhos de Abrão foram Isaque e Ismael, e estas são as gerações. O primogênito de Ismael foi Nabaiote, e Quedar, e Abidbel, e Mibzão, Misbá, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Quentura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrá, e a Joquizã, e a Medã, e a Midian, e a Isbaque, e a Sua. E os filhos de Joquizã foram Sabá e Dedã, e os filhos de Midian, Efa, e Éfer, e Enoque, e Abida, e Elda, todos esses filhos de Quentura. Abraão, pois, gerou a Isaque, foram os filhos de Isaque, Saul e Israel. Os filhos de Saul, Elifaz, e Reuel, e Jeus, e Jalão, e Corá. E os filhos de Elifaz, Temã, e Omar, e Zefi, e Gaetã, e Kenaz, e Tina, e Amaleque. E os filhos de Reuel, Naate, Zerá, Samã e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã, e Sobal, Ezibeão, e Ana, e Dizon, e Ezer, e Dizã. E os filhos de Lotã, Ori e Omã. E a irmã de Lotã foi Tina. E os filhos de Sobal eram Aliã, e Manate, e Ebal, e Sefó, e Onã. E os filhos de Zibeão eram Aías e Aná. E o filho de Aná foi Dizon. E os filhos de Dizon foram Arão, e Esbã, e Itrão, e Querã. E os filhos de Ezer eram Bilá, e Zafã, Jaacá. E os filhos de Dizã eram Uz e Arã. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei sobre os filhos de Israel. Belá, filho de Beor, e era o nome da sua cidade, de Nabá. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zera, de Bozra. E morreu e Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, da terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em seu lugar Haddad, filho de Bedade. Este feriu os medianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade, Avite. E morreu Haddad, e reinou em seu lugar Sanlá, de Masreca. E morreu em Sanlá, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote, junto ao rio Eufrates. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Anã, filho de Aquibor. E morrendo Baal-Anã, Haddad reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Paú, e o nome da sua mulher era Metabel, filha de Metred, a filha de Me-Zaabe. E morrendo Haddad, foram príncipes em Edom, o príncipe Tiná, o príncipe Alva e o príncipe Getete, o príncipe Olibama, o príncipe Elá e o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz e o príncipe Temã, o príncipe Mibzar, o príncipe Magdiel e o príncipe Irão. E esses foram os príncipes de Edom. Os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá. Esses são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naphtali, Gad e Aser. Os filhos de Judá foram Ionã e Selá. Esses 3 lhe nasceram da filha de Sua, a cananeia. E o primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor, pelo que o matou. Porém Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Pérez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Pérez foram Esrom e Ramu. E os filhos de Zerá, Zinri e Etã e Emã e Calcol e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar,
o perturbador de Israel, que pecou no anátema. E o filho de Etã foi Azarias, e os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jarameel, e Rão, e Calubai. E Rão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salma, e Salma gerou a Boaz. E Boaz gerou Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou Eliabe, seu primogênito, e Aminadab, o segundo, e Simeia, o terceiro, e Natael, o quarto, e Radai, o quinto, e Ozem, o sexto, e Davi, o sétimo. E foram suas irmãs Zeruia e Abigail. E foram os filhos de Zeruia, Abissai, Joabe e Azael, ao todo 3. E Abigail teve a Amasa, e o pai de Amasa foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filhos de Azuba, sua mulher, e de Geriote, e os filhos desta foram estes, Jezer, e Sobabe, e Ardom. E morreu Azuba, e Caleb tomou para si a Efrata, a qual teve a Ur. E Ur gerou a Uri, e Uri gerou a Bezalel. Então Esrom entrou a filha de Maquir, pai de Gileade, sendo ele de 60 anos, a tomou, e ela deu à luz a Segube. E Segube gerou a Jair, e este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jesur e Arã tomaram deles as aldeias de Jair e Kenate, e seus lugares, a saber, 60 cidades. Todos estes foram filhos de Maquir, pai de Gileade. E depois da morte de Esrom, em Caleb de Efrata, Abia, mulher de Esrom, lhe deu Azur, pai de Tecoa. E os filhos de Jaramael, primogênito de Esrom, foram Rão, o primogênito, Ebuná, e Orim, e Ozen, e Aías. Teve também Jeramiel ainda outra mulher, cujo nome era Tara. Esta foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênito de Jeramiel, Maás, Jamim e Eker. E os filhos de Onã, Samai e Jadá. E os filhos de Samai, Nadab e Abizur. E era o nome da mulher de Abizur, Abiail, que lhe deu a Abã e a Molide. E foram os filhos de Nadab, Seled e Apaim. E Seled morreu sem filhos. E o filho de Apaim foi Ize, e o filho de Ize, Sezã, e o filho de Sezã, Alai. E os filhos de Jade, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas, e Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonatas foram Pelete e Zazá. Estes foram os filhos de Jeramiel. E Sezã não teve filhos, mas filhas. E tinha Sezã, um servo egípcio, cujo nome era Jara. Deu, pois, Sezã, sua filha, por mulher a Jara, seu servo, e lhe deu a Atai. E Atai gerou a Natã, e Natã gerou a Zabade, e Zabade gerou a Filael, e a Filael gerou a Obed. E Obed gerou a Jeú, e Jeú gerou a Azarias. E Azarias gerou a Elis, e Elis gerou a Eliasa. E Eliasa gerou a Sismai, e Sismai gerou a Salum. E Salum gerou a Jacamias, e Jacamias gerou a Elisama. E foi o filho de Caleb, irmão de Jeramiel, Mesa, seu primogênito. Este foi o pai de Zif. E Maressa foi pai de Hebron. E foram os filhos de Hebron, Coré, e Tapu, e Requem, e Sema. E Sema gerou a Rão, pai de Jorqueão, e Requem gerou a Samai. E o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Bet-Zur. E Efá, a concubina de Caleb, teve Arã, e a Moza, e a Cazés. E Arã gerou a Cazés. E foram os filhos de Jadai, Regem, e Jotão, e Gezã, e Pelete, e Efa, e Saaf. E de Maacá, concubina, gerou Caleb, Seber e a Tiraná. E a mulher de Saaf, pai de Madmana, teve a Seva, pai de Maquibena e pai de Gibeá. E foi a filha de Caleb, a Aquisa. Esses foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata, Sobal, pai de Criate, Jearim, e a Salma, pai dos Belemitas, e Aref, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Criate, Jearim, Aroé, e metade dos Menuítas. E as famílias de Criate e Jearim foram os Itritas, e os Puteus, e os Sumateus, e os Misraeus,
desses saíram os Orateus e os Taloeus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, e Atarote, Bet, Joabe, e metade dos Manatitas e os Zoreus. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os Tiratitas, e os Simeatitas e os Sucatitas. Estes são os queneus que vieram de Amate, pai da casa de Recabe. Glória a Deus que nós, finalizamos então aqui esse início de 1 Crônicas, onde fala aí de genealogias, Nós vemos que são muitos nomes de filhos e filhas, Nomes das pessoas que foram descendentes, de Adão até Noé, os filhos de Noé e os seus descendentes, amém, irmãos, Então nós vemos também ali os 12 filhos de Jacó, os seus descendentes de Judá. Esses são, as pessoas que foram geradas desde aquela época, No capítulo 3, amanhã nós vamos continuar aí os descendentes de Davi e descendentes de Judá. Amém, meus queridos? Vamos então finalizar com uma oração de agradecimento ao Senhor, que você eleve os teus pensamentos a Deus, incline a tua cabeça em reverência ao Senhor. Vamos adentrar diante dele em espírito e em verdade. Amém? Senhor, meu Deus, Pai querido, Deus amado, Deus que é onipotente, onisciente, onipresente, onde nós te damos toda a honra e toda a glória, Pai, todo louvor e adoração pertence ao Senhor, meu Pai. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graças mais uma vez neste dia, por estarmos aqui, Senhor, com vida, com fôlego de vida, deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos sustentou, meu Pai. Enquanto nós dormirmos, o Senhor nos dava, o Senhor provia todas as coisas que precisávamos para este dia, porque basta a cada dia o seu próprio mal, Senhor. E em nome de Jesus nós declaramos que todas as coisas contribuem para o nosso bem, para a nossa bênção e para a nossa vitória. Para nós que tememos ao Senhor, brilhará o sol da justiça, que toda ação, Pai, contrária, tudo aquilo que não provém do Senhor, palavras contrárias, orações contrárias, palavras de maldição, venham ser quebradas, repreendidos, anulados pelo poder que há no teu santo nome, meu Pai, porque não há encantamento contra Israel, não há encantamento contra as nossas vidas que venha prevalecer. O Senhor converte toda maldição em bênção e nós vamos continuar caminhando de glória em glória, de vitória em vitória, diante de todo o poder do mal, das trevas, diante dos inimigos, dos adversários, diante das barreiras e impedimentos. A vitória já é nossa pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, Senhor, porque operando o Senhor, não há quem possa impedir, meu Pai. Bem, eu sei que tudo podes e que ninguém, Senhor, pode impedir os teus propósitos, os teus pensamentos sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, meu Deus, concluindo a tua obra, a qual o Senhor começou em nossas vidas, obra de bênção, obra de vitória, obra de cura, de libertação, meu Pai, abrindo a cada dia mais e mais, Senhor, os olhos do nosso entendimento, dando, Senhor, no nosso conhecimento, espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, que o Senhor possa reinar soberanamente sobre as nossas vidas, quer comamos, bebamos ou façamos qualquer outra coisa, meu Pai, que tudo seja para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Jesus é que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continue firme, continue, no caminho do Senhor, continue, no propósito que estamos aqui de lermos a palavra de Deus todo dia, até o final de ano de 2025, nós queremos ler toda a palavra de Deus, as Santas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. Nós queremos ter conhecimento da palavra do Senhor, amém? Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir.